Depois de passado supostamente o pior momento da tragédia no Rio Grande do Sul, alguns questionamentos começam a ser feitos no sentido do planejamento. O que as cidades, o que os municípios gaúchos e do país como um todo precisam fazer para evitar que tragédias como estas que aconteceram no Rio Grande do Sul sejam evitadas? Nós vamos conversar agora com o professor Olavo Avalone. Ele é professor do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul, é professor de projeto arquitetônico. Professor, o que nós podemos tirar como aprendizagem desse momento que foi tão triste, tão caótico para o Rio Grande do Sul, do ponto de vista de planejamento das cidades? Bom, as cidades a gente sempre deve respeitar e não fazer ocupação tanto próximo do leito dos rios, né, que seriam áreas inundáveis, e em costas, que muito íngremes também, quando a gente tem o encharcamento do solo, pode ocorrer deslizamento, né? Então, isso já são diretrizes que a gente utiliza e que nem sempre são respeitadas, e isso acaba ficando uma área de risco. Mas também uma atitude individual que cada um pode tomar dentro do seu próprio lote é permitir que ele seja permeável, para a gente ter um tempo para essa chuva ser absorvida ao longo de um período de tempo e não direcionada diretamente para o sistema de captação pluvial. Então, dentro da sua própria casa, se você puder tirar aquele concreto do pátio e deixar permeável, você já está ajudando para que essas chuvas não vão, num curto período de tempo, aumentar o volume dos rios e ocasionar essas enchentes. Tem uma questão, a gente ouvindo moradores dessas cidades mais afetadas, destas últimas cheias aqui no Rio Grande do Sul, alguns mencionam o seguinte: nós nunca vimos um fenômeno assim como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. E, inclusive, alguns moravam em áreas consideradas seguras, dentro do zoneamento que cada cidade tem, que cada município tem. Só que, com a mudança climática, é possível que essas situações sejam recorrentes, que elas aconteçam, infelizmente, novamente. Então, é preciso, professor, que esses zoneamentos, que esses projetos, eles sejam revistos? O que vocês, do ponto de vista da ciência, né, da arquitetura e urbanismo, têm a dizer sobre isso? Bom, esses fenômenos devem sim ocorrer cada vez mais, né? Com o aquecimento global, o que a gente tem, na verdade, é um aumento dessa variabilidade. Então, a gente vai ter mais dias que são mais quentes do que sempre foram, a gente vai ter chuvas torrenciais mais frequentes do que a gente tinha anteriormente. E aí para a gente respeitar essas áreas de alagamento que são históricas, é uma estratégia. E o que a gente pode fazer de estratégias novas, futuras, seria, por exemplo, utilizar materiais mais permeáveis, né? O que acontece nas nossas cidades é uma impermeabilização do solo geral, tanto na parte pública, né, com asfaltamento, com uso de vias que não absorvem essa água, e essa superfície toda a gente canaliza, ótimo, mas essa canalização é o que faz a gente ter um rápido escorrimento da água e o que eleva o nível dos rios rapidamente. Então, a gente pode empregar materiais permeáveis e tentar deixar, né, aumentar as taxas de permeabilidade dos lotes, então novos empreendimentos darem uma manutenção nessa taxa de permeabilidade, para que a gente tenha um tempo dessa água ser absorvida pelo solo. Professor, ainda quanto à questão da ocupação, né, das regiões, onde as casas são construídas, a gente viu, não apenas aqui no Rio Grande do Sul, mas em alguns outros locais do Brasil, alguns fenômenos climáticos e que também geraram problemas muito graves, inclusive com um número considerável de pessoas mortas. Por exemplo, a região serrana do Rio de Janeiro, o litoral de São Paulo, agora mais recentemente. Só que, passada a tragédia, passada a catástrofe, daquele socorro mais imediato que os governos fazem, que a sociedade se mobiliza, as pessoas voltaram para suas casas, voltaram à sua vida normal e, infelizmente, a gente pode dizer assim, talvez aguardando a próxima tragédia, né, porque as chuvas vão ocorrer. E não é fácil, na verdade, fazer essa mobilização para a retirada, por exemplo, de famílias de um ambiente onde construíram as suas casas. Qual que é o caminho para isso? É uma situação complicada que a gente só vai passar através de um suporte social mesmo, né? Porque é totalmente compreensível. Você tem que morar em algum lugar, você tem que, né, estar seguro, protegido. E, por vezes, é o único local que a pessoa encontrou para ter acesso à infraestrutura da cidade. Então, assim, essa é uma pergunta mais difícil, que não tem uma solução fácil, e é através de planejamento, não só da relocação dessas pessoas, mas de dar a infraestrutura e o acesso a todos os serviços e a cidade que ela estava tendo quando ela se colocou lá, né? Ninguém vai escolher
de propósito, morar num local que seja inseguro. Ela faz isso porque não vê uma opção, uma alternativa para poder pertencer à cidade, fazer usufruto da infraestrutura. Não basta morar, né? A gente quer morar conectado com os outros e tendo acesso ao nosso trabalho, ao nosso lazer, às outras pessoas. Então, é um caminho de repensar socialmente como é que a gente pode nos ajudar no coletivo, né? Não é simplesmente a relocação dessas pessoas. Bom, nesse momento, as cidades ainda estão atendendo pessoas que perderam suas casas, pessoas que estão tendo o atendimento porque perderam também os seus familiares. Só que esses eventos climáticos eles vão continuar acontecendo, né, professor? Então, como que as cidades, como que a sociedade pode se tornar mais resiliente para atender bem essas pessoas nesse momento, mas já ir se preparando, se adaptando também para que a sociedade seja mais resiliente a esses eventos? Bom, estruturar um planejamento que respeite essas áreas de inundação, fazer um trabalho talvez anterior a qualquer evento de realocação de pessoas que estejam em áreas de risco ou em costas muito íngremes, e um trabalho contínuo, né? Toda vez que tem que dar manutenção, a gente sabe que a cidade ela não vai ser criada, não vai ser a aplicação de um novo material num único lugar, mas toda vez que a gente tiver uma manutenção, a gente já está pensando em, de repente, utilizar um material drenável, já prever jardins de chuva, por exemplo, em áreas que eu tenho uma impermeabilização muito grande, e mudando isso naturalmente no ciclo de vida da cidade.